A Ilíada e a Odisseia são duas histórias que influenciaram fortemente a cultura e a literatura ocidental, e que até os dias de hoje moldam a nossa maneira de contar histórias. Além disso, apesar de terem quase 3.000 anos, elas seguem encantando diferentes gerações. Mas afinal, o que tem de tão maravilhoso e encantador nessas histórias e por que elas são tão importantes? Fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos descobrir isso juntos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Sofia Paro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre essas duas grandes obras da literatura mundial. E assim, por conta do lançamento do filme, tem muita gente se encantando por Homero, por essas histórias. E, gente, dizem que o filme, assim, é maravilhoso, que são 3 horas que você não consegue desgrudar os olhos da tela e eu não duvido porque parece uma baita de uma produção. A princípio, o vídeo de hoje é ser só um conjunto de dicas de como ler essas duas histórias. Só que pesquisando, gente, sobre essas obras, é impossível a gente não ter que parar um pouquinho para conversar sobre elas, sabe? Então vem aqui, já pega seu café, seu chá, senta aqui comigo e vamos conversar sobre Homero, sobre essas obras. E é claro, também vou dar dicas para vocês de como ler essas obras. Então, para começar a nossa conversa, vamos falar sobre o Homero? Assim, gente, o Homero, ele é meio que um mistério assim. A gente não tem muito sobre a biografia dele, sabe? Ficou muito uma lacuna na história sobre quem foi o Homero, além da obra dele, é claro, né? Mas assim, o que a gente tem sobre o Homero é que várias cidades gregas querem reivindicar o local de nascimento dele. Então a gente tem Quíos, Esmirna, Los, Atenas, várias cidades gregas que querem ser chamadas da terra de Homero. Mas ninguém sabe ao certo muito ali aonde ele nasceu, sabe? Além disso, o que a gente sabe sobre ele é que possivelmente ele era um aedo. Um aedo era tipo um trovador ali da Grécia Antiga, sabe? Aquele pessoal que ia de cidade em cidade com uma lira na mão e que cantava poemas, cantava mitos, histórias, e era isso basicamente que Homero fazia. Também dizem que ele era cego e que por isso não teria sido ele a escrever realmente a Ilíada, mas foi ele quem declamou os poemas e organizou toda essa estrutura dele. E assim, com relação ao Homero, ele não é importante só porque ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, mas porque essas obras tiveram uma influência muito grande na cultura ocidental e na literatura. O Homero, junto com o Hesíodo, ele tem o título de pai da civilização ocidental, e eles tiveram uma importância muito grande com relação à mitologia grega. Porque assim, gente, a mitologia grega, ela sempre existiu ali na sociedade grega, sabe? Os gregos, eles contavam mitos, eles sentavam em volta de uma fogueira e iam contando essas histórias que buscavam explicar a origem das coisas, a origem do mundo. Só que assim, não era uma coisa muito organizada, sabe? Era muito uma tradição oral e que podia variar de região para região, sabe? Dependendo de onde estava contando, a história mudava. Mas a importância do Homero nisso é que com as epopeias dele, né, com esses poemas dele, ele acabou deixando registrado uma maneira uniforme de contar esses mitos, sabe? E aí isso evitava que esses mitos variassem muito. Até porque as epopeias do Homero fizeram muito sucesso, né? Elas se popularizaram ali na Grécia Antiga. Já o Hesíodo, a importância dele é que ele veio para organizar tudo isso, sabe? Enquanto o Homero veio para deixar registrado, o Hesíodo veio para realmente organizar as famílias dos deuses, os mitos, as explicações sobre a origem do mundo. Ele veio para realmente organizar tudo isso. E os mitos gregos, eles não eram meras historinhas que as pessoas ficavam contando e fantasiando, mas através deles eram transmitidos valores importantes como heroísmo, bravura, coragem, beleza, valores esses que influenciaram fortemente a sociedade grega. E além disso, a mitologia grega ela também influenciou muito a literatura e a cultura ocidental. E foi através dela que esses valores continuaram sendo transmitidos para diferentes gerações e influenciaram até civilizações, como por exemplo os romanos, que é o caso assim mais óbvio que a gente vê aí na história, mas outras civilizações também importantes tiveram essa influência ali dos gregos. Assim, um fato curioso é que tem palavras que a gente usa no dia a dia e que têm origem na mitologia grega, mas também nas obras do Homero. Como, por exemplo, sabe quando a gente vê aí na internet os coaches, né, falando de mentor, que eu vou ser seu mentor, meu mentorando? Enfim, o termo mentor, ele vem da obra Odisseia de Homero. Isso porque mentor era o nome próprio do homem que era o sábio que cuidava, né, da educação do filho do Odisseu. O termo também presente de grego também faz uma referência aí, né, à história da Guerra de Troia e da obra do Homero. Agora sim, vamos conversar sobre o que se trata as obras, né, da Ilíada e da Odisseia. Basicamente, na Ilíada, nós temos a história da Guerra de Troia, né, da Helena de Troia e do Aquiles. Enquanto na Odisseia, nós temos a história do Odisseu, que após a Guerra de Troia, tá tentando aí voltar para casa dele, pra amada Penélope. E assim, gente, como eu li a Ilíada, eu vou focar agora um pouco mais nela para contar para vocês do que se trata essa história. E assim, gente, eu já garanto para vocês que essa história aqui é um enredo que, assim, se você for parar pra analisar, era uma ótima novela
das Oito, tá? Porque assim, gente, são tantos conflitos, emoções, enfim, daria uma excelente novela das Oito. E senta que lá vem a história que eu vou contar pra vocês e vocês vão entender o que eu tô dizendo. Basicamente, na Ilíada, nós temos o que eles chamam da ira de Aquiles sendo contada. O Aquiles, ele vai ser o personagem principal da Ilíada, tá? E o que acontece na Ilíada é a Guerra de Troia e que ela teria sido motivada pelo rapto da Helena de Troia, que segundo diz, né, a história, ela teria sido a mulher mais linda, assim, mais bela de toda a Grécia Antiga. E assim, vocês escutaram o nome dela, né? Helena, Helena de Troia. Gente, sabe Manuel Carlos? Então, a inspiração dele para as Helenas do Manuel Carlos vem justamente aí da Ilíada, porque a Helena é simplesmente a personagem em que todos os conflitos que vão acontecer giram em torno dela. Então, nas novelas do Manuel Carlos, ele escolhe o nome Helena como uma alusão, né, como uma inspiração aí na Ilíada. Tô falando pra vocês que tinha tudo a ver com novela, né? Então vamos continuar aqui o nosso vídeo. A Helena de Troia, por ser a mulher mais linda ali da Grécia Antiga, ela vai ser raptada pelo Paris, que é simplesmente o príncipe de Troia. E assim, a Helena, ela era casada com o Menelau, que é o rei de Esparta. E quando ele vê que a sua amada foi raptada, ele chama o seu irmão, que é o Agamenon, e pede para que ele faça uma guerra ali, né, para conseguir recuperar a sua amada. Então o Agamenon, ele vai ter que reunir os melhores e mais bravos heróis gregos para conseguir recuperar a Helena. Entre esses heróis que o Agamenon reúne, a gente tem os principais como o Aquiles e o Odisseu, que vão ter ali um maior destaque ali na guerra. A Guerra de Troia, ela teria durado cerca de 10 anos e o principal objetivo era conseguir invadir essa cidade porque ela era basicamente uma fortaleza, ela era cercada por muros muito grandes e era quase assim uma tarefa impossível invadir Troia. E assim, o personagem principal ali dessa guerra vai ser o Aquiles, que vai ser o grande herói grego que vai estar ali na frente das batalhas pelos gregos tentando invadir Troia. Só que acontece que por que esse poema chama, né, a ira de Aquiles? Porque ele vai se desentender com o Agamenon. E tudo isso acontece porque em uma dessas batalhas ali para invadir Troia, os dois vão acabar tomando para si duas troianas como prisioneiras. O Agamenon toma para si a Criseida como a sua prisioneira e o Aquiles toma para si a Briseida. E elas eram para ele como se fossem prêmios de guerra. E os prêmios de guerra eram muito valorizados porque eles indicavam a honra, a força ali dos heróis no campo de batalha. Então era uma coisa assim de honra mesmo, sabe? Por isso que era tão importante para eles dois essa coisa de prêmio de guerra. Eu sei que você deve estar olhando para essa situação e pensando, meu Deus, que coisa meio absurda, né? Duas prisioneiras como prêmio de guerra, mas vamos seguir aqui falando da Ilíada. Acontece que a Briseida, ela era uma princesa, enquanto a Criseida, ela era filha de um sacerdote do deus Apolo. O pai da Criseida vai pedir pro Agamenon devolver a filha dele para Troia e ele vai dizer que não, e ele vai insistir nisso, mesmo o pai pedindo várias e várias vezes. Por causa disso, o deus Apolo então envia uma peste ali pro acampamento dos gregos, várias pessoas começam a morrer, e com base nisso, o Agamenon, né, se toca ali e resolve devolver a Criseida pro pai dela. Só que para compensar a perda dele, ele toma a Briseida do Aquiles. E assim, segundo vai dizendo ali na Ilíada, o Aquiles teria ficado furioso porque apesar dela ser basicamente só uma escrava ali dele, uma prisioneira, ele tinha muita afeição por ela. Então por isso ele vai se desentender com Agamenon e ele vai resolver abandonar a batalha. Com isso, os gregos vão começar a perder várias batalhas, batalhas muito importantes, porque o Aquiles era basicamente ali o principal, sabe? Ele que levava os gregos à vitória. E aí a situação, gente, só vai piorar, só vai se complicar. Bem que eu falei pra vocês que daria, tipo assim, uma excelente novela das Oito, né? Porque o Aquiles, ele tem um melhor amigo que é o Patroclo. E o Patroclo, várias vezes ele vai atrás do Aquiles, vai pedir pro Aquiles voltar pra guerra pra ajudar os gregos, e o Aquiles vai dizer que não, né? Ele era muito orgulhoso também, então ele não vai querer dar o braço a torcer e voltar assim, né? Então aí o Patroclo vai ter uma excelente ideia. Ele fala que ele vai pedir emprestada a armadura do Aquiles e vai pro campo de batalha para lutar fingindo ser o Aquiles e conseguir ali ganhar, né, as batalhas. O Aquiles, ele fica meio receoso com essa ideia, ele tenta aconselhar o Patroclo a não fazer isso, mas ele insiste e ele resolve ir pra guerra. Porém, em Troia tem o melhor herói troiano, que no caso é o Heitor. E no campo de batalha, o Heitor vai achar que o Patroclo é o Aquiles e vai acabar matando o Patroclo. Com isso, o Aquiles, que já tava bravo, vai ficar simplesmente assim, furioso, irado. Por isso que o poema chama a ira de Aquiles, né? Então ele resolve voltar pro campo de batalha porque ele percebe que foi por causa do orgulho dele que o melhor amigo dele morreu. Então ele volta pra batalha, volta a lutar pelos gregos e vai simplesmente ter uma batalha ali impressionante contra o Heitor, cheio de raiva e com sede de vingança. E o poema da Ilíada vai terminar basicamente com a morte ali do Heitor e o pai dele fazendo ali, né, os preparativos pra sepultar ele. E assim, a gente só vai saber como que vai terminar a Guerra de Troia, como que os gregos vão conseguir infiltrar ali a fortaleza de Troia na Odisseia, que é basicamente a história do Odisseu retornando para sua amada Penélope. E assim, essa viagem do Odisseu também, gente, não vai ser coisa fácil não, tá? Ele vai passar cerca de 10 anos tentando retornar para casa.
enfrentando diversos deuses, diversos obstáculos, tentações, dificuldades até conseguir finalmente voltar para sua amada Penélope. E assim, gente, contando tudo isso para vocês, a gente consegue perceber por que essa história é tão encantadora, por que ela segue impressionando tantas gerações. É uma história assim cheia de emoções, cheia de núcleos, de personagens, e os valores também que ela transmite são muito marcantes. Assim, a forma como os personagens lidam com os obstáculos é muito inspiradora, sabe? Eles vão ali realmente de frente com o perigo, sem medo algum, só com vontade de fazer o que é certo. Então, assim, são coisas que impressionam a gente, sabe? Porém, gente, não é uma leitura fácil. Se eu falasse pra vocês que ler a Ilíada e a Odisseia é uma tarefa fácil, eu estaria sendo uma completa mentirosa, assim, porque realmente, gente, é um livro que vai fazer você se questionar se você realmente é fluente em português. Porque ele usa termos diferentes, ele organiza as palavras de uma maneira muito única, muito poética, que você tem que realmente ali sentar e se debruçar sobre aquela obra pra você conseguir entender o que tá sendo dito. Eu confesso pra vocês, quando eu abri o livro e comecei a folhear, gente, eu duvidei a minha capacidade, assim, de entender a língua portuguesa. Eu falei, não, gente, não é possível, isso não tá escrito em português. Assim, é um livro desafiador, realmente, e eu fiz algumas coisas que me ajudaram a conseguir encarar essa obra que eu vou falar agora pra vocês. O principal que me ajudou foi ler um resumo dos cantos antes de encarar eles. E eu vou explicar isso pra vocês. A Ilíada, ela é um poema que ela é dividida não em capítulos, mas em cantos. Então, cada parte ali que a gente tem, a gente não chama de capítulos, mas sim de cantos. Então, antes de ler, né, cada um desses cantos ali, cada um desses capítulos, digamos assim, eu pesquisava ali no Google um resumo do que estava acontecendo pra mim tentar me localizar na história. Isso já me ajudou demais, porque por mais que eu não estivesse entendendo completamente tudo ali que estava sendo dito com aquelas palavras, eu sabia do que eles estavam conversando. E além de pesquisar esse resumo dos cantos, duas coisas também me ajudaram muito, que foi não ter medo de pesquisar palavras que eu não sabia o que significava, e termos também, tá? Porque eles usam termos que a gente não tá acostumado de ver, e rabiscar o livro. Sim, você ouviu certo, rabiscar o livro. Gente, se vocês abrirem a minha edição aqui da Ilíada, ela tá completamente, assim, rabiscada, cheia de esquemas. Ó, aqui é só um spoiler pra vocês verem. Olha só como que tá as páginas. Eu fui rabiscando, eu fui sublinhando palavras, eu fui fazendo desenhos, eu fui, sabe, fazendo setas, assim, pra mim conseguir entender o que tava sendo dito. Então, sim, não tenha medo de rabiscar o seu livro. Você vai precisar fazer isso. Você vai precisar sublinhar a palavra, você vai precisar colocar a tradução em cima. Além disso, às vezes a gente tem o mesmo personagem sendo chamada de duas diferentes formas, por um nome diferente. Então a gente se confunde e fica pensando, ué, mas quem é esse? E na verdade é aquele personagem que você já conhecia, só com um nome diferente. E a outra dica que também é muito importante é leia sem pressa. Gente, esse é um livro para ser apreciado. Não adianta a gente querer ler com pressa, ler ele assim, com aquela fluidez que a gente lê uma prosa, um texto normal. Você vai ter que parar a cada 5 segundos para sublinhar uma palavra, para ler novamente, para tentar entender, para reconstruir aquela passagem e você conseguir entender o que está sendo dito. E assim, falando isso, pode parecer, nossa, que negócio cansativo, ai, não quero ler. Mas, gente, sério, escuta o que eu tô falando, vale muito a pena. Faça essa experiência, porque, gente, é uma coisa tão linda, é uma coisa assim tão encantadora que você vai querer dar continuidade. Não desanima, não. E assim, essas dicas, gente, eu fui aprendendo ali na marra, sabe? Tentando ler essa obra. Eu demorei mais ou menos uns 3 meses para conseguir terminar a Ilíada. E, gente, valeu muito a pena. Foi trabalhoso? Foi, mas valeu muito a pena. E eu super indico essa leitura para vocês. Então, como vocês podem perceber, a Odisseia, né, a Ilíada, essas histórias, gente, não tem só uma importância histórica, mas são, assim, extremamente fascinantes e moldaram realmente aí a nossa história da literatura, da cultura ocidental, tiveram uma importância tremenda. E eu espero que, vendo esse vídeo, vocês fiquem com vontade de descobrir essas obras, né, de fazerem a experiência de ler essas duas grandes obras, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal, o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de ter gravado esse vídeo pra vocês. Eu amo essa temática de mitologia, de mitos gregos e tudo mais. E assim, pretendo trazer mais conteúdos desse tipo aqui no canal, tá? Porque, gente, mitologia grega, tudo isso é um tema, assim, que tem infinitas coisas pra gente ficar conversando. Então me conta aqui nos comentários se você já foi assistir a Odisseia, se você já leu a Odisseia ou a Ilíada. Enfim, vamos conversar aqui nos comentários também. E se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like, tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!